Bom, primeiramente, obrigado a todos aqui por estarem participando aqui desse encontro que nós temos toda sexta-feira para falar de treinamento, de produto da Benner. Essa semana nós estamos trazendo propositalmente o lançamento da versão 8.0 do sistema jurídico. E nós vamos estar falando aqui o que houve de novidade, o que tem aí para apresentar para vocês e para a gente colocar no mercado, tá? A gente está usando também a plataforma Zoom como teste, disponibilizado aqui pelo marketing. Então, todo o acesso que vocês tiverem em relação a dúvidas podem ser feitas diretamente no chat. A Priscila do marketing vai estar coletando essas perguntas e mandando para nós, aqui dividindo entre Maquele, Christian e Ivan, através do WhatsApp. Tem um grupo que está direcionando esse chat para um grupo de WhatsApp, e a gente vai tentar responder durante a live, e caso não dê tempo ou tenha muitas perguntas ou algum questionamento, a gente responde posteriori à finalização do evento, tá? Está programado em torno de 50 minutos a 1 hora, e nós vamos estar dividindo, né? E é claro, não só nessa semana está participando o comercial da Benner, mas também toda a parte de consultoria do ecossistema jurídico da Benner, pessoal de fábrica, canal, eu não percebi se tinha alguém de canal, mas foram convidados, arquitetos, gerentes de mercado. Então todo o ecossistema que de alguma maneira se encontra com o jurídico está participando aqui desta live, tá? A apresentação da versão jurídica 8.0, ela será feita em 3 partes. Uma primeira parte feita por mim, depois a Maquele entra e depois o Christian finaliza, tá? Falando um pouquinho, já entrando agora, começando o nosso trabalho, quando nós fizemos o roadmap no início do ano, com as aprovações, a gente não estimava toda a parte que teve aqui de pandemia, o Covid, né? Então nós fizemos uma versão mais enxuta dentro do planejamento orçamentário que a Benner podia. Mas uma coisa bacana, a gente conseguiu cumprir praticamente tudo que estava endereçado como primeiro semestre. Então nós dividimos o lançamento dessa versão em 2 partes, nós chamamos de primeiro semestre e o segundo. No primeiro, a gente trouxe tudo que era voltado ao atendimento da legislação, e é o tema que eu vou falar, que é toda a parte do LGPD, que é uma condição legal, uma lei federal, nós tínhamos que colocar no produto para cumprimento. E nós fizemos também toda a parte de correções, melhorias, integração e evolução do IA, nessa primeira parte do ano, e toda a parte de documentação. No segundo semestre, nós já vamos começar a entregar a parte do roadmap voltado para a inovação. Então, tudo que for voltado à inovação ficou para o segundo semestre na versão que vai ser chamada 8.1. Nesse segundo semestre, nós estamos falando de plataforma ODR que vai ser desenvolvida dentro da integração com o produto Benner jurídico, jurimetria. Vamos falar também de gestão de NIPs, jurídico na nuvem, a continuidade evolutiva do IA e mais a continuidade evolutiva da LGPD, que sofrerá bastante modificações. E uma parte também que nós gastamos, até para informar que uma reunião aqui é primeiramente feita para o público interno, e na semana que vem nós faremos para clientes. Então também uma informação importante que a gente usou muitas horas nesse primeiro semestre para trazer o projeto da Eletrobras e a integração com toda a parte da captura de processos com a Courrier. Então esse foi mais ou menos o modelo de roadmap do ano que foi estimado. 2 partes, dividido em 2 no ano. Primeira que nós vamos mostrar agora, tá? Quando a gente fala da versão 8.0, o pessoal mais de consultoria, toda a parte de manuais da nova versão estão disponíveis na documentação do sistema. Então, a partir da semana que vem, com o lançamento da versão para o mercado externo, nós vamos ter toda essa documentação. E para o pessoal que é do comercial, que vai vender a
A maioria da primeira fase do roadmap é mais atualização. Então, os clientes que já pagam o seu licenciamento mensal Alum, eles não vão ter nenhum valor a ser pago para receber a nova versão, a não ser algumas coisas voltadas, por exemplo, ao combustível Smart, que depende dele já ter ou não, e nós vamos tratar numa reunião à parte voltado para a área comercial, tá? Eu não vou colocar isso agora porque tem pessoas da fábrica, consultoria, que não faz sentido a gente falar neste momento aqui do comercial. Antes de introduzir, eu vou fazer uma questão um pouco diferente do padrão de lançamento de versão. Como é interno, aqui existe que vocês poderão consultar tudo que eu estou falando. Tem um website aqui da Benner, né? Onde nós vemos aqui no alto, Grupo Benner, liberação jurídico, barra liberação, barra jurídico, barra 8.0. Vocês conseguem entrar nessa grade via web, onde vocês conseguem olhar todas as versões, já está disponível para todo mundo acessar o que tem de novo na versão 8.0. Então, dentro das novidades, nós vamos começar falando sobre a introdução da LGPD na versão 8, que é uma condição legal. E antes de eu entrar para falar aqui da LGPD, eu peço até autorização de vocês de falar um pouquinho, antes do produto, de falar um pouquinho sobre o que é a LGPD. Eu não sei se todos aqui estão familiarizados em relação ao que é, então eu tomei a liberdade de contar para vocês um pouquinho, tá? Só projetar. Então nós temos o seguinte, o que é? De onde ela surgiu, né? Primeiramente, né? É um esforço conjunto de diversas instâncias, né, de combate à fraude, crimes online, que apareceram e cresceram vertiginosamente aqui no Brasil. Aliás, não só no Brasil, mas no mundo. Então ela é uma sigla que designa a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei federal. Hoje o Brasil entra para o grupo dos 120 países que já aderiram a essa condição da Lei de Proteção dos Dados. E para quem quiser conhecer um pouco melhor a plataforma, os artigos, né? Hoje nós temos lá por volta de 10 artigos com 65 capítulos que pode ser encontrado na internet para quem quiser conhecer o modelo todo. A adequação nossa como fornecedor de software está voltada à gestão do dado, da informação, nós vamos estar levando isso para o cliente. E quais são os principais objetivos de você ter LGPD dentro da tecnologia Benner e dentro dos produtos Benner, né? Primeiro, atendimento legal à legislação, proteção à privacidade, transparência, desenvolvimento, padronização de normas, segurança jurídica e favorecimento à concorrência. Então, esses são os principais objetivos da introdução da LGPD. E os impactos, né? Ela tem um impacto diretamente voltado às relações comerciais e de consumo. Por quê? Porque ela estabelece os critérios, né, de auditoria nos dados, nas transferências e nos dados e nas relações trabalhistas. A forma de como nós usamos o computador, quais sites nós entramos, se nós estamos operando, backlog. Então, tem uma série de gestão do dado que a LGPD vai começar a ser trabalhada, tá? E no caso de descumprimento, e aí para o pessoal do comercial é muito importante, o atendimento legal, né? A Benner acabou se antecipando em relação ao atendimento dentro dos prazos legais que o governo colocou, e ela gera uma série de penalidades para as empresas que não cumprirem isso. Então, por exemplo, multa simples chega a 2% do faturamento, multa diária, publicação de infração, bloqueio de dados. Então, uma série de coisas que envolve o não atendimento aí da LGPD, ok? Em termos de prazo, para vocês conhecerem como é que está o calendário dado pelo governo, então nós teríamos uma primeira data, ela começou praticamente com uma data prevista 16 de 8, começou em 16 de 8 de 2018, uma publicação da Lei 14.010 para 1 de 8 de 2021,
Depois veio uma medida provisória falando do atendimento dela para maio de 2021, que ainda a data limite para votação ainda é até dia 27/8, para confirmar as datas, né, que provavelmente serão no ano que vem. E existe uma transição de adaptação da lei que ocorre já a partir do dia 29/12, através da MP, da medida provisória 869/2018, tá? Então esse é o calendário mais ou menos que eu acredito que vai ser mudado ainda muita coisa, mas é o calendário que nós vamos encontrar para o atendimento. E nesse sentido, a Benner já se antecipou para estar cumprindo o calendário. Vamos voltar aqui para o... Deu um pauzinho aqui. Então, vamos lá. Falando agora, entrando aqui nas questões aqui do processo da LGPD, como eu comentei anteriormente, né, dentro das explicações que eu fiz, a Benner, ela realizou um estudo externo com apoio de uma consultoria, tá? E essa consultoria preparou primeiro toda a tecnologia, todos os ambientes de tecnologia do Benner. Então nós chamamos de primeira onda, né, que veio toda a parte de configuração e adaptação da tecnologia, e a segunda onda vieram para todos os produtos Benner, no qual o jurídico foi um deles que recebeu todo esse processo aí da LGPD, tá? Então, para conhecimento do que foi feito dentro do Benner, nós começamos primeiro com o mapeamento dos dados pessoais e sensíveis, né? Foram mapeados os campos do produto, para atendimento de tabelas, centralização de dados e tal. E dentro, quando a gente fala de mapeamento de dados sensíveis, nós estamos falando de dados cadastrais, e-mail, telefone, endereço, sexualidade, dados pessoais no geral. E esses dados, eles estão hoje dentro das tabelas do Benner, né? Então você pode encontrar a informação desse dado sensível em grandes partes das tabelas que existem dentro do Benner. Independente da LGPD, você pode também, por exemplo, ao cadastrar um contrato, você buscar uma informação única numa tabela centralizada, ou quando você está no módulo imobiliário. Então, em qualquer parte do Benner que você tiver, você pode acessar esta tabela de dados, e essa tabela de dados condicionado ao mapeamento e todo o trabalho de auditoria exigido pela LGPD, tá? Em relação a relatórios, a Benner criou praticamente 2 relatórios para atendimento à legislação. Esses relatórios, o primeiro lista o mapeamento desses dados pessoais, conforme eu falei, que aí todas aquelas informações vinculadas aos dados pessoais. E ela lista no segundo relatório, sempre que uma pessoa entrar em contato e solicitar à empresa informações, a gente vai tratar deste tipo de dado. Uma coisa importante que aparece na condição do atendimento da LGPD é que as empresas vão aparecer um novo profissional, que nós chamamos de DPO, que é o Data Protection Officer, que nada mais é praticamente o responsável, né, pela gestão desses dados dentro da companhia, né? E esse profissional, ele não só vai abastecer a companhia com os dados para emissão para o governo, atendendo da legislação, e todas as autoridades que assim governam a cidade, tá? Um outro ponto legal, quando se fala também de vender o produto, né? Como a gente está dentro de casa, a gente pode falar dessa maneira. Independente da LGPD, a Benner já há anos vem atuando com a gestão de informações, o atendimento às SOCs, atendimento às principais auditorias do mercado, e isso já faz parte do ecossistema do sistema Benner, tá? O rastreamento de acesso aos dados pessoais também é feito, né, através do sistema, registrando uma base de dados externa para auditoria. Esse registro é opcional, então a gente está falando aqui que todos os dados podem ser armazenados numa base externa, pois dependendo da empresa, a quantidade de dados sobrecarregaria o Benner. Então,
a gente desenvolveu um mecanismo de você poder jogar todo esse volume de informações auditadas exigidas pela LGPD através de algum ambiente externo. E toda vez que você precisar da informação, você terá acesso fácil a toda essa parte, tá? Uma coisa também que vai entrar depois na sequência, né, nas próximas versões, que nós chamamos de anonimação dos dados. O que é a anonimação dos dados? É deixar o dado anônimo. Então, toda vez que o cliente ou pessoas, né, pedir que os dados fiquem de forma anônima, você poderá cadastrar, por exemplo, um CPF e o sistema ter condições de não dar log de acesso para outras plataformas ou apenas quando autorizados dentro do atendimento da legislação. Isso é muito importante, tá? Então, o que é mais legal de falar sobre a LGPD, né? Além do atendimento legal, toda vez que houver uma nova modificação da lei ou inserção de alguma situação, a Benner fará atualização. Então, a LGPD não é uma condição de produto que eu comecei agora e termino. Ela será toda vez, a cada trimestre, semestre ou ano, toda vez que houver uma variação de alguma MP ou de algum processo que altere a lei, ela será repactuada dentro dos sistemas aí do mercado. Então, volto a falar, Benner se antecipou a data do governo e já lançou na versão. Esse é um argumento muito bom aí para o pessoal do comercial. Deixa eu ver mais algum ponto aqui que eu anotei de colinha. Bom, então acho que é isso, tá? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, é um assunto bastante novo ainda para todo mundo. Então, o recado é o compliance que nós temos já em relação a atendimento legal. E agora eu vou passar na sequência para outra alteração que nós fizemos no sistema, que é o consultivo Smart. Que aí eu vou passar para a Maquele dar continuidade pela parte dela, tá? Ivan, antes disso, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do sistema mesmo, do que a gente preparou da parte de LGPD. Conseguiu. Tá, legal, perfeito. É que a gente Você quer que eu entre aqui? Quer que eu entre aqui para a edição do relatório? Pode ser. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vão ver na minha tela? Sim. Legal. Então, atendimento lá dos relatórios da LGPD, que nós falamos, a gente então, entrando aqui no sistema, você vai encontrar nas configurações aqui do sistema, né? Dependendo do acesso que você tiver, você vai entrar aqui nas condições de relatório e a gente já está aqui mostrando o atendimento a LGPD através dos dois relatórios de informação do usuário. Então aqui a tela, né, com o relatório, mapeamento de dados pessoais, os dados sensíveis que nós comentamos, né, apelido, sexo, nome, documentos, endereço, favorecido, se ele tem, aí são tabelas associadas ao sistema, se ele participa de contratos, se ele participa de algum processo, se ele tem procuração. Então, tudo que for dado sensível e que tiver tabela Benner, você já tem o relatório diretamente dentro do sistema, tá? O outro relatório já está disponível aqui, Cris, das informações pessoais? Pode entrar. Posso botar o CPF? Não, tem que colocar um que está no sistema, né? Pode colocar o 970. Tá. 177. Tá. 960. 63. Eu acho que tá errado esse CPF, não tá? Desculpa, Ivan, é para ser esse mesmo, espera aí.
970 177 Tá. 960. Tenta com o ponto, tá? Ivan, tenta com o ponto. Ponto a cada 13 e traço nos últimos 2. Agora ele tá... Ele tá rodando? Fecha a ação executada com sucesso, por favor. E dá um ok de novo. Dá um dia, entra na tela de novo, Ivan, que vai funcionar. O relatório é bem parecido com o outro, né? Deixa eu pegar aqui. Agora aqui saiu. Então aqui nós temos mais informações, né, para atendimento aí da... Então esse nome, que é uma coisa bastante interessante, que é o DPO. Então toda empresa vai ter um DPO, e esse DPO vai ser responsável pela administração desse tipo de relatório para atendimento às autoridades externas e até o próprio compliance da companhia, tá? Acho que é isso. É isso mesmo, assim, resumindo, a gente está entregando, então, pode ir na tela de configurações de novo, Ivan. A gente fez um mapeamento de todos os campos padrões do produto, né, que são esses mais comuns. A gente vai passar isso para os clientes junto com o manual. O cliente vai ter que revisar esses campos e olhar outros que ele usa no intuito de colocar informações pessoais. Por exemplo, se ele usa um campo observação para colocar alguma informação pessoal, ele vai ter que mapear também. Se ele tem tabelas específicas, rotinas específicas, ele vai ter que fazer esse mapeamento, né? E aí a gente vai poder oferecer consultoria para ajudar ele a fazer esse mapeamento. Tem alguns relatórios auxiliares para ele conseguir ver quais são as tabelas que tem. E depois, no final, aquele primeiro relatório de mapeamentos é mesmo para ele ter uma noção de tudo que foi mapeado. E no dia a dia ele vai usar o relatório de informações pessoais, que é esse relatório que você coloca o documento, né? Então determinada pessoa entrou em contato, uma autoridade entrou em contato, você vai colocar essa chave que é o CPF e vai trazer todas as ligações que essa pessoa tem no sistema, todas as entidades de negócio, né? Seja um processo ou imóvel, um contrato, que nem o Ivan falou. Hoje no sistema a gente tem bastante coisas de logs e auditorias também, né? Então hoje cada alteração, cada inclusão de registro, exclusão, tudo isso fica logado. Nessa versão a gente está logando também o que a pessoa está vendo, né? Então se a pessoa entrou em determinado registro, ela vai poder fazer essa configuração, configurar em um local externo e ter todo esse controle aí também de acessos. Legal, bacana. Então tá. Posso pular já para a Maquele, Cris? Ou você quer falar mais? Sim, pode? Não, eu acho que se alguém tiver alguma dúvida e quiser ir mandando já no chat, né, para depois a gente responder, fiquem à vontade. Legal. Você quer que eu mantenha minha tela, Maquele, ou você quer compartilhar a sua? Eu quero compartilhar, eu acho que é melhor. Então eu vou sair da minha e você entra, tá? Tá bom. Legal. Estão enxergando? Sim. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre o Consultive Smart. Para quem não conhece a diferença entre o módulo de contratos e o módulo Consultive Smart, o Consultive Smart ele veio para ajudar o módulo de contratos com relação à solicitação, tá? Então, como que funcionava antes somente no módulo de contratos? A pessoa tinha que ter um usuário e uma senha, então tinha que ter uma licença do Banner para poder fazer uma solicitação de contratos. E muitos clientes falavam para a gente, poxa, eu tenho um contrato esporádico e o fornecedor vai me pedir uma vez por ano. Tem necessidade de ter um usuário, uma senha para abrir essa solicitação?
Então, por conta disso, nós criamos o módulo Consultive Smart. Esse módulo Consultive Smart, ele abrange a solicitação tanto de contratos, pareceres ou procurações, tá? Essas solicitações podem ser feitas via e-mail, então o solicitante vai fazer uma solicitação no e-mail e esse e-mail vai chegar dentro do banner, tá? Como uma tarefa ou através de um portal web. Então, nesse portal web, ele vai ter um link, ele vai preencher todas as informações de solicitante e essa informação de solicitação vai chegar para o jurídico poder elaborar o contrato, tá? O Consultive Smart, ele foi liberado, implantado na versão 7.4, que é a versão já atual vigente, tá? E aí, na versão 8.0, a gente está liberando, tá, algumas funcionalidades e melhorias para esse módulo. A primeira funcionalidade, que vocês conseguem acompanhar, é um checklist para solicitações de contratos e aditivos, tá? Então, como que funciona esse checklist para solicitações? Vou baixar aqui um pouquinho a minha tela. Então, assim, são perguntas pré-configuradas previamente, tá? Pelo usuário, pela área jurídica. Então, por exemplo, foi realizada a consulta do CNPJ da contratada no Serasa? Então, esse solicitante vai ter que responder essa pergunta, sim ou não se aplica, vai informar a justificativa e ele tem que obrigatoriamente subir um arquivo de evidência. Então, evidenciar que ele realmente fez essa realização da busca do CNPJ. Enquanto ele não subir todos os arquivos e responder todas as perguntas do checklist, ele não consegue salvar essa solicitação. Então, isso faz com que a solicitação ela seja mais completa para quando chegar no jurídico, o jurídico ter todas as informações necessárias para poder fazer a aprovação deste contrato. Tá? A segunda melhoria que nós tivemos foi a aprovação do gestor nas solicitações de contratos e aditivos, tá? Então, para quem conhece o sistema, para quem utiliza bastante, o pessoal da consultoria, todo mundo sabe que o solicitante faz a solicitação, tá, de contratos e já vai para o jurídico direto. Só que muitas vezes quem faz a solicitação é um assistente, é um analista da área. Então, a gente criou aí um workflow no meio para aprovação do gestor da área, tá? Então, digamos, olha, o meu analista de compras, ele fez a solicitação e veio para mim, que sou o gestor da área de compras, fazer uma aprovação. Somente depois que esse gestor de compras aprovar, e aí sim vai para o jurídico, tá? Então, a gente colocou uma perna a mais no workflow já existente. Tá? Então, aqui eu tenho uma tela da tarefa, evidenciando para vocês. Aqui já mostra o checklist, tá? Que é um dos itens anteriores que já foi também, que está sendo divulgado agora na versão 8.0. Então, o gestor vai receber essa tarefa, ele vai ter as informações do checklist, então todas as perguntas vão estar já respondidas, e aí esse gestor ele vai poder aprovar essa tarefa. Então, ele aprovando, aí sim vai para o jurídico, ele pode devolver para a pessoa que solicitou. Então, às vezes, o analista dele deixou alguma informação faltante, por exemplo, o valor desse contrato, então ele vai devolver para o analista fazer essa correção e depois voltar para ele, ou ele pode simplesmente recusar essa tarefa. Então, não vai ter mais o contrato, foi cancelado, eu vou recusar essa tarefa, e o solicitante também fica ciente que foi recusado, tá? Uma terceira melhoria que nós fizemos com relação ao Consultive Smart são as solicitações de análise de negócio, tá? Então, como que funciona a solicitação de análise de negócio? O jurídico recebeu uma tarefa, tá? Então, teve todo esse fluxo, solicitação, aprovação do gestor, chegou para o jurídico, que foi esse fluxo que eu acabei de contar para vocês. Quando chegou no jurídico, digamos que ele não quer devolver para a pessoa que solicitou, ele precisa de uma orientação, por exemplo, de um outro advogado que não tem nada a ver com o fluxo, tá? Então, ele pode solicitar uma análise de negócio, ele vai solicitar essa análise de negócio para quem ele quer. Então, aqui nesse caso, a gente evidenciou que é um gerente. Então, o advogado mandou para um gerente específico, ele vai informar o que ele está querendo de questionamento, o que ele solicita, e vai confirmar essa solicitação, tá? Enquanto esse gerente não responde o prazo da tarefa, então cada tarefa tem um prazo, esse prazo ele para de correr, tá? Então, a tarefa ela fica na tela do jurídico, aguardando essa análise de negócio.
Quando o gerente responder essa análise de negócio, o prazo volta a contar. O jurídico ele vai analisar a análise de negócio enviada com as informações do contrato que ele tem e aí sim ele pode tomar uma decisão para aprovar ou não este contrato. Tá? Outra novidade que a gente tem é a configuração de SLA por tarefas, tá? Então, como que funciona hoje em dia? Tem um contrato, por exemplo, um contrato referente a produto que eu preciso solicitar ao jurídico. O SLA de análise pelo jurídico é padrão, tá? Então, é um SLA para todos os tipos de contrato. Por exemplo, 5 dias para todos os contratos. Nós fizemos uma alteração no sistema para poder ter uma divisão, tá? Então, agora o SLA ele vai poder ser por tarefa, tá? Então, aqui vocês conseguem enxergar na tela, é possível configurar um prazo para solicitação pelo gestor, um prazo para alçada financeira, um prazo para análise jurídica, um prazo para análise de negócio, que foi o item novo que eu acabei de demonstrar, e um prazo para assinatura deste contrato, tá? Então, para cada tarefa pode ter um prazo diferente, e a gente também colocou isso em departamento, então ele pode ser também configurado por departamento. Então, toda vez que for uma solicitação do departamento de compras, vai ter um SLA para cada tarefa. Toda vez que for uma solicitação do departamento comercial, vai ser um outro SLA diferente, tá? Então, aí com isso, vocês podem ter diversos SLAs e podem configurar de acordo com o dia a dia do cliente de vocês. Tá? A gente tem aqui demais melhorias que foram feitas, tá? Então, são melhorias pequenas que vieram também ajudar as funcionalidades novas que eu acabei de contar para vocês. Então, depois vocês vão ter acesso ao link, vão poder visualizar todas essas demais melhorias, mas só resumidamente são melhorias, por exemplo, como de relatórios, consultas referente a essas funcionalidades novas, status. Então, hoje em dia, no status de contrato, a gente tem o status em andamento, encerrado. Agora a gente vai ter um novo status para em análise de negócio, que é com relação ao novo item de análise de negócio que eu demonstrei para vocês, tá? Então, vocês vão ter acesso e vão conseguir ver no item. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar também no chat. E aí, no final, a gente vai selecionar e vai responder os questionamentos referentes ao Consultive Smart. Eu vou passar agora a palavra para o Christian, que ele vai falar um pouco sobre o seguro garantia. Eu até antes do Christian falar aproveitar que está todo o público aqui da consultoria e o comercial, estamos num momento muito bom, muito bacana para oportunidade na área de gestão de contratos, e a gente vai estar entrando muito forte também no segundo semestre com a parte de medição de contrato, usar o CLM, né, que é o ciclo de vida do contrato. Então, o pessoal da consultoria fica muito em campo, apoiar o pessoal da base, falando para os clientes um pouco também do nosso produto. Ele está tomando um corpo muito legal, ele começa a aparecer no mercado como uma solução muito interessante. Existe uma demanda de inbound no comercial para a parte de contratos, então é muito legal ficarmos atentos, porque é uma baita oportunidade para a gente levar para os clientes nossos e para o pessoal do comercial de Hunter para novos clientes, tá? A gente só pensando... Uhum. Pode falar. Eu ia falar só complementando, eu acho que a gente vai ter um viés muito grande, tá, com relação a contratos, principalmente por conta da LGPD, que foi o que o Ivan acabou de explicar. Por quê? Uma empresa que ela não tem um software, tá, de contratos, ele não consegue seguir as regras da LGPD. Então, o contrato ele precisa ter um log de auditoria, um log de rastreabilidade, quem fez, quando fez, a assinatura digital, tá? Então, por exemplo, uma empresa que não tem assinatura digital, ela arca custos, por exemplo, com o motoboy. Então, tenho meu contrato aqui em São Paulo, eu quero enviar para o meu diretor em Campinas, por exemplo, tá? Quando vai chegar esse contrato em Campinas, esse diretor não vai saber quem enviou o contrato, quando enviou, a hora. Então, tudo isso é cobrado na LGPD.
Então, a gente vai ter acho que uma venda muito grande com relação a contratos, e aí a gente vai precisar de um auxílio muito grande, tanto da consultoria, tanto da parte de vendas. É isso aí. Então, nós estamos falando em um futuro próximo com o Benner. Nós estamos trazendo a inteligência artificial para contratos, muito parecido com o que é feito no jurídico, para o cadastro automático. A gente está falando de medição de contrato, nós estamos falando de CLM para a gestão do ciclo de vida do contrato, e mais com a LGPD, mais com a integração no compliance jurídico, acho que põe a Benner à frente em termos de solução, principalmente aí para o mundo nuvem, que também está chegando para o segundo semestre, e aí põe a Benner num posicionamento muito legal em termos de competitividade, porque quando a gente fala hoje em gestão de contratos, a gente vê um mundo muito caro para boas soluções, e a Benner vai ser um caminho bem atraente. E aí eu peço apoio a todo o pessoal da consultoria que está aí nos ouvindo, fábrica, para apoiar o pessoal da base, Hunter, nós vamos estar à disposição, tá? Cris, a bola é sua. Bacana, eu vou falar um pouquinho do seguro garantia, né? Então hoje a gente tem alguns workflows no sistema na parte financeira, seja para a parte de adiantamento e reembolso, depósitos, pagamentos, e o seguro garantia a gente tinha apenas um registro, né? Então a empresa ela fazia o seguro garantia e apenas registrava no software que existia aquele seguro garantia. Como a gente tem cada vez mais uso desse seguro garantia, como tem cada vez mais vantagem nesse tipo de seguro, que antes, num depósito, você precisa tirar um dinheiro grande do caixa da companhia para fazer esse seguro, e a gente acabou, ou melhor, você precisa tirar um dinheiro grande do caixa para fazer um depósito, as empresas cada vez mais estão optando em utilizar o seguro garantia. E aí a gente fez toda a automatização disso, similar ao que a gente tem hoje no financeiro, né? Então, a gente fez uma tela para solicitar o seguro garantia. Essa tela ela é similar a solicitar um pagamento. Você vai colocar todas as informações que estão no seguro garantia. Elas vão variar de empresa para empresa. Então, pode ser feita pelo credenciado, pode ser pelo advogado interno, né? E ele vai submeter esse seguro garantia para aprovação. Assim que ele submete o seguro garantia, ele vai ter as etapas de aprovações. Da mesma forma hoje que ocorre no depósito, no pagamento, ele vai poder fazer tanto uma aprovação técnica ou uma aprovação de valores, ou as duas. Então, a aprovação técnica, em geral, nas empresas é feita por um advogado interno, né, para ver se faz sentido naquela etapa do processo fazer um seguro garantia. Ele confere se o valor está de acordo com a ação, entre outras validações. E a parte de valores, ele acaba fazendo a aprovação disso de acordo com o valor aí que vai ser o seguro, né? Se for um valor maior, você pode colocar algumas alçadas de alguns níveis para ter uma segurança maior. Após a aprovação, existe uma etapa de contratação do seguro garantia. Essa etapa, então, vai hoje para um papel, e esse papel ele vai fazer a cotação do seguro, né? E ele vai cotar com algumas companhias, e assim que o seguro for fechado, ele vai fazer a contratação desse seguro, colocar a pólice no banner com todas as informações aí do vencimento do seguro garantia. Essa parte da contratação, um dos projetos de roadmap que existem esse ano, e a gente está planejado, só que a gente está ainda em fase de avaliação de empresas, e também a gente está essa fase de negociação de parcerias. Essa parte do seguro, ela vai poder ser feita por uma empresa já que vai ser nosso parceiro, e essa empresa ela vai acabar fazendo a parte de contratação do seguro. Então, essa parte da contratação ela assumiria. A gente aciona um web service com um parceiro que vai vir a ser nosso, que vai ser o futuro parceiro nosso. E aí a gente vai ficar aguardando o seguro mais barato para pegar e incluir no banner
esse seguro-garantia. Isso é uma etapa agora que a gente está ainda avaliando e a gente provavelmente vai sair agora nesse segundo semestre. Algumas outras funcionalidades aqui no seguro-garantia. Além, a gente tem notificação, né, do solicitante sobre a contratação ou cancelamento. Então, lá no fluxo, você vai poder cancelar em um determinado momento, né, da mesma maneira que o financeiro vai ter um aviso lá para o solicitante porque foi cancelado, ou o ok da contratação. Vai ter um lugar onde você monitora, né, um lugar único onde você monitora todos esses seguros garantias que estão à aprovação. Alerta dos vencimentos, né? Então, sempre que um seguro garantia chegar perto do vencimento, a gente vai emitir um alerta para que a pessoa tome as devidas medidas para fazer para fazer a prorrogação desse seguro se necessário. E também o encerramento do seguro garantia quando não houver mais necessidade dele. Ivan, Maquele, vocês querem adicionar mais alguma informação nisso? Quero. Só para complementar o que o Christian falou, nós estamos finalizando agora uma parceria, finalizando um contrato com um parceiro. Nós já deixamos todo o ambiente de tecnologia do sistema, da plataforma, com as habilitações de fluxo, né? E isso é uma grande oportunidade de negócio para a área, em termos de alcance de metas, porque ele traz um novo produto e facilita muito a vida do gestor da área, né, na aquisição de um seguro garantia. Nada mais é do que a substituição do depósito recursal. Então, isso é muita grana envolvida e a gente queremos no próximo mês aqui, aliás, no mês de julho, já fechar essa parceria e agora com o sistema pronto, validá-lo para a gente começar a vender, tá? Acho que é só isso, Cris. Pode ir. Obrigado. Bacana. Falar um pouquinho também sobre inteligência artificial, né? Então, hoje a gente tem uma parte aí de inteligência artificial que a gente está fazendo, já faz, né? Já está liberado. A gente tem hoje implantado no BTO do McDonald's e a gente hoje, a equipe do produto jurídico, ela também tem uma equipe que está atendendo o BTO, né? Atendendo o time do Magno. E a gente agora tem o próximo projeto, é a implantação também desse mecanismo na Petrobras, né? E aí, continuamente, a gente está fazendo os ajustes aí que a gente vai encontrando pela frente. Então, quando a gente coloca uma categoria nova, a gente vai lá ver os pedidos daquelas categorias, os pedidos mais comuns, a gente faz no tratamento. Quando o fornecedor ele muda, por exemplo, a gente teve com a publicações online e a Courier, antes eles liberavam somente a inicial. Agora eles não estão liberando a inicial, eles estão fazendo um zip de tudo que é arquivo e estão jogando isso tudo de uma forma única, né? E esse zip, a gente então fez um mecanismo, né, uma inteligência para entrar nesse zip, separar tudo que são outros arquivos lá dentro e somente deixar inicial. Então, na inicial, a gente separa a inicial, a gente faz a leitura dela, de todos os pedidos, valor da causa, CPF, CNPJ, né? Chama os nossos serviços padrões de integração, seja com RH, seja com o sistema comercial do cliente, faz a leitura disso e leva para a pessoa que está fazendo o cadastro. Em vez que a pessoa fazer o cadastro de todos os campos, ela vai ser um validador. Então ainda vai ter que existir uma pessoa, mas em vez que ela ficar cadastrando todos os campos, ela vai validar se todos os campos estão ok, e se precisa fazer mais algum complemento no cadastro de A. Essa parte de A ela é evolutiva, né? Então a gente tem um projeto evoluindo aí. Estamos trabalhando agora com McDonald's, Petrobras vamos implantar e a gente tem um time aí dedicado a fazer melhorias no dia a dia para que a gente torne a nossa ferramenta melhor e também que a gente ofereça em outros pontos do sistema, né? Por exemplo, na parte de contratos e assim por diante. Até complementando, Cris, a parte do que você falou de inteligência artificial, nada mais é do que um aprendizado de máquina, né? Um machine learning, onde a gente está, a cada versão que a gente lança do jurídico, a gente pula um passinho,
vai andando cada vez mais. Então, hoje, quando a gente fala do cadastro automático lá do processo, nós já estamos chegando lá a 80%. Então, assim, a cada versão nova de atualização desse machine learning, a inteligência artificial vai começando a trabalhar cada vez mais dentro do processo. E isso é muito legal, que é importante o pessoal do comercial. Esse é um atrativo de venda muito forte, associada à campanha de BTO que nós vamos renovar agora com impulsionamento no mercado. E um dos pontos atrativos que a gente fala de BPO na parte jurídica, um dos incrementos que o pessoal e o cliente pergunta é: qual é o processo de automatização de vocês caso eu repasse faço uma transferência do meu serviço para a Benner? Então é um item que vocês têm que explorar muito, porque a partir de agora é o sucesso e a economia de todos os projetos, tá bom? Bacana. Falar um pouquinho das outras melhorias que a gente tem no software, né? Então a gente fez outras pequenas melhorias. Agora a gente tem a possibilidade de inativação de registros em campos tabelas. Então é muito comum numa implantação que a gente faz no nosso produto. O cliente ele tem uma base de dados suja, né? Então ele tem tribunais duplicados, departamentos duplicados, categorias, enfim. Ele tem uma série de registros lá que estão entre aspas, sujos, que precisariam de um saneamento. Muitas vezes ele importa para dentro e conforme ele vai usando o sistema, a sujeira ela continua aumentando porque ele está usando esses cadastros antigos. Então, em várias tabelas do módulo jurídico, a gente criou uma opção para inativar alguns cadastros em tabelas auxiliares. Então, nas tabelas auxiliares, você vai lá e diz que você não quer usar esses antigos registros, né? Eles ainda vão estar nos cadastros antigos, então se você entrar num cadastro antigo, ele vai estar lá, porém se você editar, você vai ter que fazer a troca desse dado e colocar para um válido, né? Se o cliente quiser fazer uma unificação de dados, ter só um dado correto, aí ele ainda precisa contratar a consultoria, ele ainda precisa fazer todo um trabalho de mapeamento disso e fazer a validação. Mas agora ele pode colocar para não exibir mais esses dados indesejados aí no módulo jurídico. Outra questão, a grid do seu jeito, né? Então, hoje a gente tem a opção de ir lá no grid também, além, lá onde que você informa que você quer fazer a baixa disso do Excel, você vai ter uma opção para customizar quais são as colunas que você quer exibir, né? Então tem algumas colunas que a gente tem 3, 4 informações, a gente está disponibilizando mais algumas colunas para que o usuário ele possa ir lá e querer adicionar uma coluna. Por exemplo, se vamos dizer que você está vendo o pedido, hoje a gente tem lá o nome do pedido e o valor dele. Vamos dizer que você queira também colocar o risco e a data que aquele pedido foi feita, você pode ir lá fazer a seleção disso e adicionar essas opções. Relatório de conciliação de depósitos, né? Então a gente fez um trabalho na versão já 7.4 de reformulação do módulo de conciliação, junto com o time do BTO, junto com o McDonald's. A gente refez toda essa parte de cruzamento de dados e agora a gente fez alguns relatórios aí de conferência, de informações, para que a gente traga aí as informações corretas e o cliente tenha uma noção de quantos depósitos eles estão regulares, quantos estão irregulares e qual que é o trabalho que ele precisa fazer para frente para ter a base limpa. Antes das perguntas, eu vou falar aqui um pouquinho do que a gente está liberando aqui de forma adicional, né? A gente está liberando aqui as ferramentas tudo na 20, então a gente tem tudo que está na tecnologia lá, a gente tinha na 19.1, para essa versão a gente está liberando a 19.2, né, incorporando tudo que tem na 19.2 e 20 da tecnologia. Então a tecnologia, como a gente também fornece o nosso site, eles também fornecem um site do que eles liberaram. Então se a gente tiver alguma reunião mais técnica com o cliente, a gente pode usar a documentação deles também. E aí a gente está liberando tudo na ferramenta 8 deles. Então está tudo incorporado dentro do nosso produto. Tudo a gente está fazendo a documentação, né? Então clicando abre a documentação
e vai ter toda a documentação desses requisitos aí novos que a gente tá entregando. No mais, a gente tem aqui algumas informações sem suporte, né? Informações aqui de alguns sistemas operacionais, alguns navegadores que foram descontinuados pelas empresas, seja pela Microsoft aí, né? Aliás, aqui é tudo Microsoft, e aí a gente também não dá mais o suporte, né? A gente segue o calendário desses fornecedores, então se a Microsoft não dá mais suporte para o IE 8 e 10, a gente também passa a não dar mais o suporte, porque não vai ter mais correções de segurança, não vai ter mais uma série de mecanismos, e então a gente sugere que o cliente troque a versão. Da mesma forma, a gente está colocando aqui sobre as versões anteriores a 7. Então, a partir de agora, a gente vai ser mais rígido com os clientes para que eles atualizem e fiquem nas últimas versões. Até porque essas questões legais a gente está liberando tudo nas últimas versões. Então, a LGPD, o cliente vai ter que atualizar para 8, e aí a gente vai ter todos os clientes nas últimas versões, o que é bem positivo para a gente. Em termos gerais, é isso a liberação da 8.0, né? Todos esses itens que a gente liberou e todos aqui internos banners, então a gente vai ter aí os projetos que vão ser os pilotos, que vão fazer as primeiras atualizações, e quando tiver um projeto que tiver esses novos recursos sendo colocados, a gente vai ter pessoas do produto apoiando, né? Então, nas primeiras implantações pode existir algum problema, pode existir algumas dúvidas para serem sanadas, pode existir desde a documentação que precise de um ajuste. A gente vai estar disponibilizando aí um apoio para as primeiras integrações, então, ou melhor, para as primeiras implantações. Então, quando tiver uma implantação, é legal entrar em contato aí comigo, né, com o time de produto, e a gente vai acabar aí direcionando esse atendimento e apoio nas primeiras implantações aí. Seria isso sobre a liberação. Agora a gente vai... Maquele, queres ler as perguntas que foram feitas? Sim, vocês podem continuar mandando e aí a gente começa a ler elas. Tá, vamos começar aqui. Então, Felipe Balbão perguntou aonde exatamente o local externo, como funciona essa troca de informações. Então, com referência à LGPD, ao local externo da LGPD. Bacana. Essa parte aí, então, a gente não optou em colocar dentro do sistema, né? Porque como vai ser visualização, a pessoa entrou num form, foi lá, logou, entrou de novo, foi lá e logou. Logo, a base, o banco de dados, né? Ele ia ficar insustentável e iria começar a prejudicar a operação do sistema. E aí a gente tem... A pessoa poderá usar desde um banco de dados, né, para expurgar isso, um banco de dados totalmente separado, e algumas outras ferramentas para fazer para guardar essas informações, e todo o acesso, inclusive, desses dados, né, no primeiro momento será por essa outra ferramenta, não será por dentro do banner. As ferramentas a gente fez os testes com algumas, e a gente tem uma discussão interna ainda, de como que a gente vai fazer a orientação disso, se a gente vai fazer a orientação de alguma ferramenta, né, que tem alguma ferramenta free, que são os testes que a gente fez, a gente provavelmente vai fazer isso, e também como que vai funcionar no SaaS, né? Aí a gente também tem uma discussão que a gente está tendo internamente, e a gente deve fechar aí até metade da semana que vem essa discussão. A segunda pergunta é do Alan Javert. Ele fala: boa tarde, estou por aqui. Boa tarde, Alan, tudo bem? Sobre checklists, é importante informar que podemos parametrizar se as respostas serão ou não obrigatórias, bem como os anexos. Podemos criar checklists sem resposta ou documento obrigatório? Acho que é na parte do Consultive Smart, Christian, lá no checklist. Então, tem alguns campos que são obrigatórios, né? Sim, aqui o Alan, ele acabou participando aí do projeto com a gente, né? Acabou apoiando o time do produto também aí de colocar, e foi mais uma afirmação que ele fez aqui, né? Não foi uma pergunta. Legal. A Fernanda Costa perguntou se a análise de negócio será sempre encaminhada para um papel ou dá para encaminhar para uma pessoa específica.
Bacana, a gente hoje está para um papel, né? E hoje a opção é você criar um papel por pessoa, mas a gente vai criar também uma condição para mandar para uma pessoa específica para fazer essa análise de negócio, né? Que a gente até já viu no dia a dia que a gente vai precisar fazer isso. Legal. O Felipe Balbão também perguntou novamente se as SLAs são parametrizadas ou pode ser feita no momento da solicitação, com referência ao Construtivo Smart também. Sim, hoje eles são parametrizados, né? Então, quando você começa o contrato, ele vai ver o que tem no parâmetro e vai trazer aquele prazo lá sem a possibilidade da pessoa na hora da solicitação mudar, né? Possivelmente a pergunta dele é relacionada, e eu acredito que deve acontecer no dia a dia, é ter uma opção para você precisar de um prazo antes, né? Ou ter uma prioridade naquele contrato. Isso hoje não tem, né? Isso foi uma questão que a gente já fez uma discussão, mas hoje a gente não tem nada mapeado aí para fazer para a pessoa solicitante ou colocar uma data ou pedir alguma prioridade lá que ela precisa daquele contrato mais urgente, que é no dia a dia, né? Sobre o módulo de contratos, a gente está, como o Ivan falou, a gente tem ainda horas para a gente fazer no segundo semestre, né? E a gente está fazendo liberações contínuas, a gente tem alguns clientes que a gente está implantando, a gente tem o jurídico na própria Benner que está usando também, e a gente está fazendo um trabalho interno aí de melhoria no software, né? Então, algum desses itens aí, até se alguém estiver implantando isso num cliente ou tiver também no projeto ter questões relacionadas aos contratos, a gente pode fazer aí algum mecanismo para a gente, conforme a gente for liberando essas novidades, a gente já ir dando um feedback do que está sendo liberado e o que está no nosso backlog aí de desenvolvimento daí, tá bom? Legal. O Mota perguntou sobre a rotina de gestão de NIPs. Ele quer saber se já está liberada. Se não tiver liberada, se tem já algum prazo para liberação. E com relação à Chesf, se o projeto que a gente está fazendo na Chesf, se ele pode ser replicado para outros clientes. Acho que até o Ivan pode responder essa pergunta. O Mota, além de fazer umas perguntas, aí ele fez perguntas difíceis, né? Isso não estava no nosso roteiro. Você quer pagar, Mota? Respondendo, a gestão de NIPs está prevista para o roadmap aí no segundo semestre, mas nós estamos com um projeto que você sabe que está em andamento e talvez a gente vai ter que acelerar por causa da POC, tá? Então eu vou ter uma reunião com o Christian para ver que a gente consegue acelerar por causa da POC aí do edital que eu estou sabendo. Em relação ao projeto da Chesf, a ideia é essa, tá? A primeira implantação que for realizada, a gente vai tentar replicar o modelo, e eu tô em negociação, na verdade reunião, nem negociação ainda, para entender o modelo da SaaS para a parte dos analytics, né? Porque o preço é muito alto. Eu não consigo, talvez, com a SaaS, replicar financeiramente para os projetos. Mas parece que eles têm uma solução menor que dá para a gente estar utilizando. Então, eu vou fazer após a reunião, após a POC, após a POC, após o início do fechamento do contrato, nós vamos começar a negociar com a SaaS o modelo para ver se dá para ser usado na Benner. Caso não der negócio, nós vamos partir para uma outra solução de analytics para compor o mesmo projeto com as características da Chesf, tá? Legal. O Cláudio Bernardo fez 2 perguntas. A primeira, se vai ser um sucesso. Esperamos que sim. E a segunda, se tem algum cliente usando ou qual vai ser o primeiro cliente a receber as novas funcionalidades. Bacana, a gente não liberou oficialmente, né? A gente espera fazer isso no dia 8, a gente praticamente acabou todos os testes e todos os ajustes, né? Mas a gente tem aí ainda até o dia 8 que a gente vai fazer com os clientes, e aí a gente vai permitir a liberação oficial. A gente tem 2 clientes esperando
esperando já essa versão, um a Petrobras e outro Banco Fibra, né? E possivelmente vai ser em um deles. No Banco Fibra é um pouco mais fácil, porque é um cliente que a gente tem mais acessos e mais possibilidade de, como a gente está trocando toda a tecnologia e foi feito, mexeu também no produto, né? A gente teria um acesso mais tranquilo para fazer alguma adaptação. Legal. A gente teve aqui 2 perguntas sobre a conciliação de depósito, uma do Felipe e outra da Fernanda. Então, o Felipe quer saber como que vai ficar a conciliação de depósito, se vai ser feito algo automatizado, porque hoje em dia tem que imputar o relatório manualmente, tá? Com as informações para a conciliação de depósito. E a Fernanda, ela quer saber um pouco mais sobre as alterações sobre o módulo de conciliação de depósito. Bacana. A parte de extrato você ainda precisa informar manualmente, né? Até porque o banco ele não vai fornecer para a Benner, né, os dados dos nossos clientes, né? Então a gente não tem como ir lá no banco e falar que a gente quer os dados do Safra, né? Ou que a gente quer os dados de algum outro cliente qualquer. Então toda essa parte ainda precisa ser feito para o nosso cliente. Ele precisa ir lá fazer um convênio, né? O que a gente fez um manual que tinha uma dificuldade muito grande na implantação do cliente saber em que caminho seguir. Então ele chegava lá no seu atendente da caixa e pedia, eu quero receber os meus depósitos judiciais. O atendente ele nunca conseguia apoiar o nosso cliente. E aí a gente sempre ficava pedindo as informações e a gente tinha uma dificuldade na implantação. A gente fez um tutorial do que o cliente precisa pedir e como ele tira as informações do site, qual que é o extrato. A gente fez isso tanto para o Banco do Brasil quanto para a Caixa Econômica Federal. Com base nessas informações, ele recebe na Caixa, salvo engano, via e-mail, e no Banco do Brasil ele tira lá de um lugar específico no site. Mas é só pegar esse relatório e imputar para o Benner, que o Benner faz todo esse processamento. No caso do que a gente fez de conciliação de depósitos, né? Isso, a boa parte já foi feita na 7.4. A gente reformulou a parte dos menus, né? A parte dos menus que acabavam fazendo a separação dos dados, o que estava conciliado, o que não estava o que faltava ainda ajustar algum valor. A gente fez alterações na parte que tange o cruzamento de dados, né? Então a gente melhorou aquele algoritmo para facilitar o trabalho manual. Hoje a grande dificuldade que a gente tem nos nossos clientes é que as bases são com dados muito sujos, né, ou dados que não estão corretos, e a gente acaba, e aí a implantação ela se torna difícil, porque o que o banco tem não tem nada a ver com o que está na base de dados do nosso cliente. Então a gente fez uma série de facilitadores para conciliar o que já vem, para depois cair no segundo nível lá o que foi pré-conciliado, né? E aí a gente fez mecanismos para facilitar essa implantação. Hoje a gente tem isso rodando no McDonald's, né, com o Magnum lá, e a gente está fazendo aí no dia a dia, se surge alguma coisa, a gente também está fazendo alguma melhoria, algum ajuste, como esse relatório que nessa versão a gente acabou só fazendo esse relatório, que ele dá uma listagem clara de qual que é o backlog do cliente, né? O que ele tem ainda para ajustar, o que já está ajustado e qual é o real valor que ele tem lá no seu patrimônio em depósitos. Até complementando, Cris, olha aí, ó, gente, oportunidade de negócio, hein? A gente fala muito nas reuniões comerciais ou nas reuniões de negociação com o cliente do módulo de conciliação, e olha a oportunidade que isso gera para um BPO de conciliação. Está lá o modelo Magno que está aqui participando, né? Vocês podem ligar para ele contar um pouquinho como é que funciona lá no MEC. Existe uma área com profissionais que faz todo esse trabalho que o Christian falou de resgate da informação do sistema, tal, para gerar a conciliação. Então, grande oportunidade, ó, dinheiro de se falar de conciliação sistêmica e jogar isso como oportunidade de BPO.
Legal. Inclusive, o Magno, ele é bem solícito em receber, né? Ele já recebeu alguns outros clientes lá nossos, né? Ele já recebeu a Unilever para mostrar toda a operação, para mostrar como funciona, né? Qual que é o trabalho que é feito. Então, isso é uma possibilidade bem bacana. E a linguagem que o cliente quer ouvir, né? Recuperação de crédito. Então, falou, a Benner é a única que faz conciliação. Temos BPO de serviço e faço recuperação de crédito, plim, plim, os dois lados se encontram, sucesso. Não é o Cláudio, mas é o sucesso. O Leandro do Rio perguntou se a nova funcionalidade do seguro garantia também servirá para a fiança bancária. Não, somente seguro garantia. Tá. A Sheila perguntou, temos acesso a esse tutorial? Eu não sei aqui qual que é a referência, mas se é o site, sim, ele já está liberado, né? Então, a gente tem... Ele está naquele agrupador de sites do jurídico. Eu só não sei se ela se refere a outro tutorial também. Eu acho que deve ser sobre conciliação de depósitos, porque ela perguntou logo depois que você estava falando sobre a parte de conciliação de depósitos. Sim, a gente tem o manual, né? Ele foi todo reescrito aí com base no que a gente fez as alterações. Então a gente tem tudo mapeado. Legal. O Leandro fez uma outra pergunta sobre os SLAs do Consultivo Smart. Quando que os SLAs por tarefa estarão disponíveis para solicitações de pareceres? Não temos nada mapeado disso, né? Essa parte a gente quebrou por departamento, porém em pareceres você tem um SLA geral já, então você pode ir lá e configurar um dia, salvo engano a gente coloca 5 dias por padrão, e você pode ir na base do cliente e fazer essa distinção. Eu não me recordo agora se a gente faz distinção pelo tipo de parecer. Salvo engano, é uma configuração geral e a gente não consegue quebrar também por tipo, mas nesse momento a gente não tem nada mapeado. Legal, e aí a última pergunta da Fernanda, com relação à conciliação de depósitos. Ela está falando aqui que a Caixa Econômica atualmente disponibiliza 2 tipos de extratos, né? E aí os casos que não estavam, por exemplo, Banrisul, em alguns bancos que o extrato não era aceito, ela quer saber se esse extrato que não seguiu o modelo padrão Benner passou a ser aceito depois das atualizações? Não, a gente não fez novos tipos. O que a gente tem é uma planilha padrão que pode ser usada, né, e colocada informações de outros extratos para se colocar esses outros. Pelo que eu li aqui na pergunta, isso pode ser aqui eu não sei se é um modelo novo aqui que tem, mas se for um modelo de novo, daí eu entendo que a gente precisa, e for usual, eu entendo que a gente precisa fazer um estudo para avaliar a inclusão dele. Então, Fernanda, se depois você quiser mandar mais detalhado o que é exatamente, como surgiu essa sua necessidade, a gente pode estar fazendo um estudo aí de implementação disso. Legal, acabaram as perguntas. Mais alguma dúvida, gente? Então, recapitulando, né? Nosso roadmap dividido em 2 partes. Primeiro semestre, para a parte aí de melhorias, as partes relacionadas à documentação, IA, a parte do Smart, que teve melhorias significativas para a parte de contratos, a LGPD, que é o atendimento legal, que nós fizemos adiantando o atendimento da legislação, e o segundo semestre, lá mais ou menos para o final de novembro, nós fazemos o lançamento da 8.1, que aí entram as inovações previstas voltadas ao ODR, jurimetria, IA e outras coisas mais para fechar o ano aí com chave de ouro em cima do jurídico, tá bom? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu agradeço muito aí, primeiramente, o apoio do Christian, né? Parabenizar o Christian nesse momento aí da pandemia, com uma equipe reduzida, com todos os problemas que todos enfrentaram,
de estar conseguindo cumprir o roadmap. Então, a primeira parte do roadmap entregamos na data prevista, com o time todo. Então, meu parabéns para todo mundo da fábrica, o pessoal que está assistindo. Muito importante essa sinergia que há na fábrica, do pessoal da consultoria, o pessoal do comercial da base, o pessoal do comercial Hunter. Então, meu agradecimento pessoal, primeiro ao Christian, a Makely, por todo o apoio comercial, e também muito obrigado a todos que participaram aqui dessa live de lançamento da primeira parte do Jurídico 8.0, tá? Desejo sucesso para todos, que tenhamos aí a cooperação mútua para aquilo que for possível e preciso, né? Para a gente conquistar novos clientes no mercado aí que está altamente aquecido, principalmente quando se fala na mensagem de recuperação de crédito, quando se fala de BPO, que é uma tendência agora do mercado fazer uma transferência de atividades devido às demissões, né? Devido ao aumento do volume de ações que estão sendo realizadas no mercado. E eu espero começar o ano que vem, até ainda esse ano, com a plataforma de ODR pronta para a parte do atendimento extrajudicial, né? Ou seja, ter plataformas de acordo em substituição à judicialização. Então, o meu agradecimento pessoal e bom final de sexta. Oi, Ivan, aproveitando aí, né, o agradecimento, o meu nome acaba aparecendo aí muitas vezes, mas quem faz tudo acontecer aí é o meu time aí, que boa parte aí deve estar escutando, né? E o dia a dia não é fácil aí. A gente tem uma sustentação de clientes, né? A gente tem uma carteira de clientes que é muito grande, muito importante. Tem as principais empresas do Brasil que a gente tem na nossa carteira. Se a gente pegar em valor de mercado, que está em bolsa, a gente tem muitas das tops que estão lá, né? E isso tem uma exigência muito grande. Então a gente tem um dia a dia aí que é difícil, que a gente tem bastante problemas, a gente tem um dia a dia que é pesado aí na sustentação. E fazer um roadmap em cima disso, ele tem desafios, porque você tem um dia a dia pesado, né? E aí você acaba tendo uma propensão a tirar as pessoas para resolver o problema do dia a dia. Mesmo assim, a gente procurou também, além do dia a dia, cuidar do futuro do produto, né? Cuidar do amanhã, seja fazendo o roadmap, seja apoiando nas vendas, né? E então eu queria fazer aí um agradecimento especial a todo o time do jurídico aí que não foi fácil esse primeiro semestre, com muitas incertezas, né, com muitas dúvidas. De uma semana para outra a gente estava lá na Benner e a gente foi todo mundo para casa. E no dia seguinte a gente estava conseguindo já dar vazão aí no dia a dia, seja na sustentação e seja nas coisas novas. Então, meu muito obrigado aí ao meu time aí que está escutando a gente daí, tá bom? E só o último recado aqui, eu vou deixar o Makely falar também para os agradecimentos, né? O Fernandes acabou de me ligar aqui, também agradecendo todo o time do Fernandes é todo mundo. Então, um abraço dele aí para o cumprimento aí das metas, né? E do todo o trabalho aí do Christian, do time do Christian, do trabalho da Makely. O trabalho está sendo feito aí muito legal para a renovação de produtos e a gente conquistar aí boas oportunidades no mercado, tá? Obrigada, pessoal. Como diz o Cláudio, muito sucesso para esse time. Acho que nós somos uma família e não tem muito isso de comercial, consultoria, porque quando precisamos sempre temos um aos outros para apoiar. Então é meu agradecimento, meu muito obrigado, e é isso. Bom, pessoal, por último, né, no dia 8 a gente vai ter a apresentação para os nossos clientes, né? Quem tiver a possibilidade, ou mesmo se outras pessoas não entraram, era bacana também ter algumas pessoas da Benner acompanhando, né? Principalmente os executivos de contas de bases, que podem surgir algumas questões, então era legal ter pessoas de vocês. A gente tem um limite lá de 100 pessoas, se eu não me engano, aí na plataforma, né? Mas eu entendo que os executivos de contas, eu acho que eu não sei quantos clientes vão participar, eu imagino que deve ter, se for a média dos outros, umas
de 30 a 50 pessoas aí que vão participar. A gente vai também gravar, mas era legal que vocês, se conseguissem participar, no dia 8 às 3 horas aí, né, Ivan e Maquele? Isso, às 3 horas. Perfeito. Tá bom? E outra coisa que eu esqueci, obrigado ao marketing que ajudou a gente aí nessa live, tá? Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Tchau.